A graça e a paz, amados irmãos, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Ministrando a Palavra. Vamos meditar na palavra do nosso Deus? Vamos ler Filipenses 2, do 1 ao 4, que diz assim: Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo, da prisão em Roma, escreve aos irmãos que estão em Filipos. Queridos, se nós lermos esse texto sem citar que é Paulo escrevendo, se a gente falar dependendo do meio que nós estivermos, nós vamos ser chamados de comunista. E dependendo do outro texto, de algum outro texto que nós utilizarmos, nós vamos ser chamados de conservador de direita. O que eu quero dizer com isso? O evangelho não cabe nem na direita e nem na esquerda. Que nós possamos seguir a orientação de Paulo e viver o Evangelho. E como se vive o Evangelho? Não tendo atitudes ambiciosas ou egoístas, ou seja, desculpe com o que eu vou falar, a teologia da prosperidade, ela não cabe no Evangelho. Ela cabe no Evangelho? Então vai lá para Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, mas sem passar necessidade, como sempre fartura. E se a gente falar da morte de Paulo, do apóstolo, que foi guilhotinado, que perdeu a cabeça, abandonado por muitos, essa é uma teologia da prosperidade. Podemos falar da morte de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, ou da de João, que foi exilado na ilha de Patmos. Então a teologia da prosperidade, ela não cabe no Evangelho. Assim como a ideologia de direita não cabe no Evangelho. Assim como a ideologia de esquerda não cabe no Evangelho. O Evangelho, o princípio do Evangelho é o reino de Cristo, caminhar vivendo o reino, esperando a volta do nosso Senhor. Meus irmãos, meus amigos, vocês que estão me assistindo, entenda uma coisa, não vá nem para a direita, não vá nem para a esquerda, mas viva o Evangelho. E quando nós vivemos o Evangelho, nós olhamos para quem? Segundo Hebreus, olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não é fulano de tal da direita, não é fulano de tal da esquerda, mas é o Cristo que nos move, é o Cristo esperança viva, aquele que voltará para buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Ajude o teu irmão. Ajude o próximo, ajude aquele que está precisando, ajude aquele que está necessitado, ajude aquele que está passando fome, ajude aquele que não tem um teto, que mora na rua, que está passando frio à noite. Isto é evangelho, mas não o evangelho de esquerda, mas não o evangelho de direita, mas o evangelho do reino, o evangelho do amor. Paulo cita muito o amor. Viva este amor. Seja imitador de Paulo, que Paulo está dizendo isso aqui. Olha, é assim que se faz, é assim que se caminha. Então imite a Paulo, imite ao Senhor Jesus, e aí a régua sobe um pouquinho. Mas nós temos que nos esforçar dia após dia, que não deixemos a nossa mente ser dominada por ideologia alguma, mas que nós venhamos a permitir que o Evangelho nos domine plenamente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Viva o Evangelho. Tchau, tchau, pessoal.